O que significa ser um seguidor de Jesus? Como deve ele viver em pleno século XXI? No capítulo 10 do Evangelho de Marcos, Jesus apresenta aos seus seguidores 2000 anos atrás algumas lições práticas sobre como eles deviam viver, qual a sua motivação, que qualidade de vida deveriam ter, mas, acima de tudo, o custo e os privilégios do discipulado. Na lição desta semana, nós estudamos sobre como devemos aplicar esses princípios à nossa vida hoje. Marcos 10 inicia com Jesus defendendo a qualidade moral e a estabilidade do casamento, visando colocar Jesus em apuros diante de Herodes, porque Herodes havia se divorciado e se casado com a esposa do seu irmão. João Batista o havia condenado e por isso ele mandara prender João Batista e depois decapitá-lo. Os fariseus, para incriminarem Jesus, para colocá-lo em apuro diante de Herodes, lhe perguntam: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Nos dias de Jesus, os rabinos, os fariseus, estavam divididos entre duas escolas. A escola de Shammai, segundo a qual a falta de filhos, a negação material ou emocional, a infidelidade poderiam justificar o divórcio, e a escola de Hilel, que era uma escola mais liberal, segundo a qual as pessoas poderiam divorciar, em especial o homem, por qualquer motivo. Os fariseus aceitavam o divórcio, mas discutiam os seus motivos. Quando fizeram a pergunta a Jesus, mais uma vez o mestre lhes respondeu com o está escrito. Eles haviam citado Deuteronômio capítulo 24, onde estava previsto o divórcio, um novo casamento, como uma provisão para os problemas de casamento e como uma proteção para a mulher. Só que aquele texto de Deuteronômio 24 havia se tornado um motivo para repudiar a mulher, tornando o casamento uma banalidade. Assim, Jesus não discutiu os detalhes da lei dada através de Moisés. Só disse: essa lei foi dada devido à dureza do vosso coração. Não era plano original de Deus. E Jesus destacou então o ideal e o propósito do casamento segundo o livro de Gênesis. Uma unidade formada pelo homem e pela mulher, com profundas implicações, com indissolubilidade, perpetuidade, e Jesus disse: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Como aplicar esse ensino de Jesus para nós hoje? Hoje, como seguidores de Jesus, nós devemos empreender todos os esforços possíveis para fortalecer os vínculos das famílias cristãs, mantendo unidos os cônjuges com solidez moral. Isso fortalecerá a família, fortalecerá a igreja. A segunda lição sobre o estilo de vida dos seus seguidores foi dada por Jesus quando ele ensinou como deviam tratar os menos favorecidos, principalmente as crianças. Conquanto elas fossem desejadas, porque uma família numerosa indicava uma prosperidade futura, as crianças ocupavam uma posição social inferior no mundo grego-romano. Se alguma delas nascesse com alguma deficiência ou não fosse desejada, ela podia ser rejeitada, abandonada na natureza ou vendida como escrava. Os meninos eram mais valorizados que as meninas, porque eles significavam a manutenção da propriedade e a herança familiar. Os discípulos ficavam incomodados porque as pessoas traziam crianças para serem abençoadas por Jesus, ocupando o precioso tempo do mestre que tinha tanta gente para atender. Porém, Jesus, vemos, ele dava especial atenção às crianças.
Pedia que deixassem vir a ele os pequeninos. E diante de um grupo perplexo de discípulos e seguidores, ele ensinou por quê? Quais os dois principais motivos pelos quais ele queria as crianças junto de si. Primeiro, das crianças era o reino dos céus. Pela sua confiança, pela sua humildade, pela sua dependência intensa e plena de Deus. Em segundo lugar, se eles não recebessem o reino de Deus como crianças, jamais poderiam participar do seu reino. Para participar do seu reino, teriam que ter a atitude de uma criança. Necessitavam do coração, da visão de uma criança, de uma entrega de uma criança. Hoje, em nossos dias, conquanto a sociedade moderna pretenda dar mais valor à criança e cuidar melhor dela, nós percebemos que a luta pela sobrevivência numa sociedade de consumo torna a educação das crianças algo secundário. Na verdade, a educação hoje está terceirizada para instituições, para a igreja, para a escola, para que outros cuidem. E assim precisamos dar uma atenção especial às crianças entre nós. Mas, acima de tudo, os seguidores de Jesus necessitam revelar às crianças o amor e o cuidado de Deus para com elas. As crianças precisam ver nos adultos a pessoa de Jesus, o comportamento de Jesus, por nossas atitudes, nossas palavras, nossas ações. Mas, acima de tudo, como Jesus afirmou, se nós não nos tornarmos como crianças diante de Deus, nós jamais poderemos participar do seu santo reino. A terceira lição ensinada por Jesus foi da entrega total dos seus seguidores. Quando o homem rico se dirigiu a Jesus e perguntou: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus realçou aquele homem que, além de obedecer os 10 mandamentos, o que ele realmente necessitava era de desapegar-se das riquezas desse mundo. Devia passar por um processo de entrega total de sua vida a ele. Jesus disse: quando você fizer isso, então você vem e segue-me. Jesus destacou aos discípulos que ali estavam a dificuldade de alguém renunciar ao conforto material, aos prazeres dessa vida e dedicar-se totalmente ao serviço de Deus. Porém, afirmou isso ser possível, mediante a entrega completa do coração. E Jesus disse que aquele que faz isso com espírito de renúncia colherá frutos, bênçãos, nesta vida ainda e principalmente na vida futura. Então Jesus lhes ensinou uma quarta lição. Aquela de que seguir a Cristo significa, acima de tudo, uma vida de serviço. Quando ele detalhou para os 12 os acontecimentos que estariam diante deles, que combinariam com a sua morte e a sua ressurreição, ele percebeu que os discípulos estavam mais preocupados, não com a sua morte, mas principalmente Tiago e João, com o lugar que ocupariam no seu novo reino que ele estabeleceria. Mas Jesus lhes perguntou: mas vocês estão prontos para beber o cálice que eu vou beber? Tolamente eles achavam que sim, porque eles não entendiam totalmente aquilo que iria acontecer dentro em breve. Jesus lhes mostrou então que o seu sacrifício, a sua crucifixão, seria um sacrifício único, do qual eles não poderiam participar. Mas ele tinha uma tarefa especial para eles: prosseguirem a sua obra de vivenciarem e pregarem o Evangelho. Mas Jesus lhes advertiu: porém tem uma coisa, quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Ele mesmo tinha vindo para servir e não para ser servido. Assim, esse era o seu maior legado para eles, dê-lhes um exemplo de vida. Hoje, para realmente servirmos a Jesus, nós necessitamos de dedicar a Ele nosso tempo, nossos talentos, nossa energia, nossa saúde, nossos recursos,
tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Nosso ser por inteiro, nosso ser total. A quinta lição que Jesus ensinou aos seus discípulos foi de seguir a Jesus, significa priorizar a ação de Jesus em nossa vida. Na dramática cura do cego Bartimeu, à porta de Jericó, nós percebemos algumas coisas. Qual foi a atitude que marcou aquele cego Bartimeu? Primeiro que, ouvindo que Jesus estava na cidade, quando percebeu pelo barulho das pessoas que Jesus estava saindo da cidade, ele havia pernoitado na casa de Zaqueu. Aquele cego começou a clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele cego foi a primeira pessoa a atribuir a Jesus o título messiânico de filho de Davi. Ele buscou a ação de Jesus na sua vida. Aquele homem percebia que essa era a única, talvez a grande oportunidade de sua vida, de ter um encontro pessoal com Jesus. Apesar do impedimento das pessoas que pediam que ele se calasse, não perturbasse o mestre, aquele homem insistiu, perseverou, exerceu fé, continuou clamando, buscando a atenção de Jesus. E ele foi recompensado. Jesus parou, chamou, e agora diz a Escritura, aquele homem deixou a sua capa. Quem sabe era tudo que ele possuía, seu único pertence. E ele deu um salto, levantou-se e foi na direção de Jesus. E Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? Com fé, naquele momento, aquele homem priorizou a sua real necessidade. Mestre, que eu torne a ver. A restauração da vida seria o que realmente transformaria a sua situação, a sua vida. Ele não precisava de nada mais. Tudo que ele queria era ver. E ele foi recompensado. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Ao lermos essa história do Evangelho de Marcos, enfim, hoje nós entendemos que precisamos de priorizar a ação de Jesus na nossa vida. Desenvolver a percepção da sua presença próximo a nós. A oportunidade de temos de dirigir a Ele em oração, através do estudo da Bíblia. É necessário que nós reconheçamos a nossa necessidade de buscá-lo. É necessário que nos desapeguemos das coisas desse mundo. É necessário que perseveremos, abrindo a Ele o nosso coração. Se nós o fizermos, reconhecendo as nossas reais prioridades, nossas reais necessidades, com fé genuína, nós seremos restaurados e finalmente salvos. Que essa seja a sua e a minha experiência ao estudarmos essas preciosas lições no Evangelho de Marcos.